Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Vamos ao texto. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amados irmãos, dando continuidade à nossa meditação, baseada em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós chegamos no quinto fruto do Espírito, que é a benignidade. Mas talvez você está se questionando o que é benignidade. A benignidade é uma disposição interior de agir com bondade, generosidade e cuidado, mesmo que não há obrigação de fazê-lo. Então a benignidade, ela não é o ato em si. Aliás, a benignidade, ela vai resultar no ato de bondade. Mas a benignidade é uma disposição interior. Então, dentro de você, já há uma disposição em agir com bondade, generosidade, cuidado e o detalhe, mesmo quando não há obrigação de fazê-lo. Isso é benignidade. É um ser que dentro de si o Espírito Santo já trabalhou de tal forma que a forma dele corresponder as diversas nuances do dia, grosseria, falta de respeito, ou até mesmo a ausência de bondade, ele corresponde de forma benigna. E aqui a gente também precisa meditar que é mais do que ser bonzinho. O intuito aqui não é ser bonzinho, o intuito aqui é que o Espírito Santo gere em nós ações verdadeiras. É uma virtude que está ativa e que ela se expressa em ações concretas, sempre para o bem do outro. Por exemplo, a benignidade, ela é marcada por gentileza sincera. Talvez você ache que gentileza é educação, mas se nós pensarmos que gentileza é educação, então nós temos outro problema. As pessoas estão correspondendo com falta de educação. Já viu pessoas que elas dão bom dia para todo mundo? Entram no coletivo, dá bom dia. Pessoas que mesmo que estão sentadas no banco que não é o banco exclusivo para gestantes, idosos, quando chega alguém ela se levanta. E penso que a benignidade vai te levar muitas vezes a abrir mão do que é o seu direito. Mas você abre mão do seu direito para que o outro tenha o seu direito reservado. Então isso é benignidade. Outro ponto de benignidade é paciência com os erros alheios. Aliás, nós somos experts em pedir ponderações, pedir concessões, pedir misericórdia quando os erros são os nossos. Mas nem sempre nós tratamos com paciência os erros alheios. E ser benigno é acompanhar o outro também nos seus momentos de falha, nos seus momentos de limitação. Outro ponto de benignidade, desejo de ajudar sem buscar recompensa. Ainda mais na nossa era, que tudo precisa ser registrado, fotografado, postado, porque parece que a benignidade por si só, que é algo que nasce no interior, não é válido. Parece que os nossos atos de bondade só ganham legitimidade quando são postadas, quando são marcadas em algum arroba do Instagram, do TikTok, do Facebook. Então a benignidade é algo que se sustenta mesmo no oculto. Ela não busca recompensas.
Como nós vemos lá em Coríntios, capítulo 13, quando fala do amor, que o amor não busca recompensa. Por quê? Porque ela é uma ação, uma disposição interior. Torna a dizer em agir com bondade, generosidade e cuidado. Não importa se está sendo vista por muitos. Isso é benignidade. Agora vai pensando aí, será que você é uma pessoa benigna? Será que os seus atos são de benignidade? E por último, outro ponto que eu queria aplicar explicando o que é benignidade, respostas suaves mesmo diante da injustiça. Veja que em Mateus capítulo 5, por várias vezes, Cristo nas suas bem-aventuranças, no seu sermão, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, ele faz um contraste diante de questões sérias, problemáticas, ele apresenta respostas suaves, mais concisas, respostas firmes por parte do seu povo, por parte do povo de Deus. É o que nós vemos em Mateus capítulo 5, quando Jesus vai apresentando contrastes da bem-aventurança. Veja que ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da injustiça, porque deles é o reino dos céus. E ainda ele continua dizendo: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós vemos respostas suaves, mesmo diante da injustiça. Jesus ali estava falando para pessoas que sim, que estavam passando por vários problemas, necessitavam ser consolados, necessitavam ser alimentados, necessitavam de justiça, porque eram injustiçados, era o povo que estava passando por um regime do Império Romano. E isso é benignidade. São respostas suaves mesmo diante da injustiça. E aqui nós precisamos pensar, meus irmãos, porque a benignidade é uma escolha de tratar os outros com generosidade, com respeito, mesmo quando elas não merecem. Mesmo quando elas não merecem. Para muitos, a benignidade soa como uma fraqueza, mas ser benigno não é ser fraco, mas forte o suficiente para responder o mal com o bem. No dia de hoje, no lugar onde você está, no trabalho, na igreja, na sociedade, isso não é ser fraco, isso é ser forte. Deus te chama para cultivar atitudes que reflitam o seu coração bondoso. E de que forma? Correspondendo de forma benigna, mesmo quando as pessoas não merecem. Lembrando aos nossos olhos. Os nossos olhos, o nosso conceito de merecimento é deturpado. Às vezes nós achamos que o outro não merece. Então, se nós achamos que o outro não merece, aí vem a benignidade. Eis aí uma boa oportunidade de você exercer benignidade. Toda vez que você achar que a pessoa não merece, é um convite para sermos benignos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. A benignidade é um reflexo do Espírito Santo em nós. É algo que nasce e transborda numa atitude. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
O bem é mais poderoso do que a vingança. Irmãos, nós precisamos voltar a ter atitudes de benignidades, atitudes benignas. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos dar fim a guerras que vão se arrastando. Só estão nos trazendo prejuízo, só estão nos afundando em amarguras. Nós precisamos vencer este mal. Esse mal precisa parar em nós, irmãos. E como vai parar em nós? Somente com a ajuda, auxílio do Espírito Santo, gerando em nós corações novos, atitudes novas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. A benignidade faz parte do testemunho cristão. Veja que benignidade está harmonizando num versículo que fala de um amor não fingido. Não tem como fingir bondade, não tem como fingir gentileza, irmãos. Provérbios capítulo 11, versículo 17. O amor bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel prejudica a si mesmo. Irmãos, quem ganha agindo com bondade, benignidade, somos nós. Por isso que a benignidade não é pautada em reconhecimento. Porque se você fez o bem, voltando lá, o que é ser benigno? Se você agiu com bondade, com generosidade, com cuidado, mesmo quando não tinha obrigação de agir, mesmo quando, na sua interpretação, a pessoa não merecia, tá tudo bem, irmãos. Você não perdeu por ser bom. Quem ganhou foi o outro. E ainda, de quebra, vamos dizer assim, você mostrou a face do reino. Ninguém perde por ser bom. Ninguém perde por ser bom. Veja que, neste versículo, Paulo está falando com a igreja. E o que ele está pedindo para a igreja? Ele está pedindo, antes sede uns para com os outros benignos. Benignos. Paulo está falando com a igreja. A necessidade de, primeiramente, nós como igreja, sermos benignos. Nós reclamamos muito do mundo, nós falamos que o mundo tem todas as mazelas, todos os problemas. Pedimos para as pessoas não se afastarem da igreja, para elas não irem para o mundo. Mas vamos olhar para dentro das nossas comunidades. Vamos olhar, meus irmãos, para dentro das nossas congregações. Será que nós estamos vivendo a benignidade? Torno a dizer, a benignidade é aquela que vem quando não há obrigação de fazê-lo. É uma resposta suave, é uma ajuda que não busca recompensas. Ou será que dentro das nossas comunidades nós estamos trabalhando a meritocracia? Tá vendo? Esse merece. Não, meu irmão. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos um Deus benigno. Um Deus que age com bondade, generosidade e cuidado, mesmo quando nós não merecíamos. Mesmo quando nós não tínhamos nada para oferecer. O livro de Tito, capítulo 3, e aqui eu encerro, do versículo 4 ao 5, diz: Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. A salvação, irmãos, veio por causa da benignidade de Deus. E aí, o conceito aqui fecha. Porque, mesmo quando não há obrigação de fazê-lo, Deus não tinha obrigação nenhuma de enviar o seu único filho, fazer o seu filho padecer de dores, ser crucificado, hostilizado, ressuscitar. Deus não tinha obrigação alguma, mas fez isso por amor, mesmo quando não há obrigação de fazê-lo. Romanos capítulo 2, versículo 4,
Ou despreza a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A benignidade de Deus não castiga de imediato, irmãos, mas ela convida ao arrependimento. Todas as vezes que você age de forma benigna, você está oferecendo a outra face. Você está fazendo para aquele que não merece. E isso é um convite ao constrangimento. É o convite ao outro dizer, nossa, mas por que ele está fazendo isso? É certo que talvez, irmãos, essa reflexão que todos que recebem ações benignas vão fazer um exame de consciência, talvez isso não aconteça. Se a gente colocar aí, talvez 3%, 10% irá, ao receber uma atitude benigna, fazer uma reflexão de vida, mas o caso aqui não é esse. O caso é que a benignidade é uma ação que nos constrange. É o dar a outra face, é o dar a outra moeda, a outra face. E essa face é o amor, essa face é a generosidade, é o cuidado, torna a dizer, mesmo quando não há obrigação de fazê-lo. Vamos orar? Pai, nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito venha sobre nós e venha gerar em nós esse sentimento benigno. Nos ajude, ó Pai, a ser generosos, cuidadosos, mesmo quando não há obrigação de fazer. Nos ajude, Pai, a ter atos de gentileza sincera. Nos ajude a ter paciência com os erros dos outros. Nos ajude, ó Deus, a ajudar sem buscar recompensas. Nos ajude a dar essas respostas suaves, Pai, diante das injustiças. Nós somos necessitados da Tua presença, da Tua graça. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos ajude. Nos ajude a ser pessoas a cada dia mais úteis, gentis, compassivas, pessoas acessíveis, pessoas cheias da Tua graça. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.